Saudações a todas e a todos, bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Direito. Hoje nós temos a honra, a alegria, a imensa satisfação de receber aqui o professor Tiago Marrara de Matos, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, é livre-docente em Direito Administrativo, né, pela Universidade de São Paulo e com uma formação absolutamente admirável, inclusive com cursos na Alemanha, em Munique, em Madrid, enfim. Professor Tiago, antes de mais nada, permita-me aqui agradecer, em nome de todos os advogados de São Paulo e do Brasil, a disponibilização do seu tempo, a gentileza com que você nos atendeu. Muito obrigado, professor. Boa tarde, Jorge. Eu agradeço o convite, é uma satisfação enorme participar desse projeto da Escola da Advocacia. Professor, para nós começarmos o nosso bate-papo, você tem uma produção bibliográfica realmente muito destacada, muito impressionante, e eu queria começar por um tema dentro da sua área natural de pesquisa, que é o direito administrativo, mas acho que talvez o tema mais atual que nós tenhamos hoje, que é a PEC 32 de 2020. Você teve a oportunidade de analisá-la, ainda que por alto. Quais são as suas impressões sobre esse projeto de emenda constitucional que já tem dividido opiniões, por assim dizer? A reforma administrativa, não é? Então, esse é um projeto recente do governo. Eu confesso que ainda preciso me aprofundar melhor, mas já analisei vários aspectos, né? E o que eu sinto, de maneira geral, Jorge, é que muitas das técnicas ou das iniciativas que constam desse projeto, na verdade, são iniciativas antigas, são iniciativas que já haviam sido discutidas intensamente na década de 90. E eu confesso que, por exemplo, o tema da estabilidade, né? O tema da estabilidade, ele é de novo colocado em pauta, mas a gente sabe muito bem, quem tem essa experiência dentro da administração pública, principalmente, sabe muito bem que a estabilidade, de um lado, não é um instituto que foi criado para gerar eficiência. Na verdade, a estabilidade é um instituto necessário para garantir as funções de Estado e diferenciar o papel do Estado das pretensões do governo, né? Então, esse é um primeiro aspecto. E o segundo aspecto é o de que, já de há muito tempo, a estabilidade dos agentes administrativos tem sido significativamente relativizada. Então, mesmo lá na reforma do final da década de 90, com a emenda 19 de 98, já se inseriu na Constituição essa possibilidade de perda da estabilidade por baixo desempenho em avaliação periódica. Antes mesmo disso, já era possível que em um processo disciplinar se discutisse a baixa eficiência de um determinado servidor, ainda que não houvesse a previsão constitucional no âmbito dos estatutos disciplinares. Já existe essa possibilidade de se condenar um servidor por baixa produtividade, por inassiduidade, por problemas de pontualidade. Então, de certa maneira, isso existia. E me preocupa um pouco, não é, essa discussão, de novo, a respeito da estabilidade, pelo fato de que, como eu disse, em primeiro lugar, não é a estabilidade que vai garantir a eficiência, tá? E não é a estabilidade sendo relativizada que vai tornar o administrador público um administrador mais preocupado com a sociedade. Pelo contrário, não é? Se o administrador público talvez for colocado numa situação de mais instabilidade, de mais riscos de perder o seu cargo por não agradar o governo, o que pode acontecer é que esse administrador acabe ignorando ainda mais a sociedade e o usuário, né? Veja, eu estou dizendo isso por quê? Porque uma das grandes preocupações de toda a reforma administrativa é corrigir isso que nós chamamos de autorreferenciabilidade da administração pública. O modelo burocrático ele é muito importante para combater a cultura patrimonialista, mas todos nós
todos nós sabemos que, ao longo do tempo, o modelo burocrático passou a gerar algumas patologias. E uma dessas patologias é essa cultura de autorreferenciabilidade, ou seja, uma cultura em que o agente público olha muito pouco para fora, olha muito pouco para o cidadão, não se pergunta se o cidadão está sendo bem atendido, se o Estado está cumprindo as suas finalidades, porque está muito preocupado com as exigências internas, com os processos internos. Agora, o que eu penso é o seguinte: se esse administrador público tiver uma preocupação a mais, que é de agradar, não é, para não correr o risco de ser exonerado, provavelmente ele vai ter mais um motivo para não olhar para fora e só olhar para dentro. Então, eu não sei se a rediscussão da estabilidade colabora efetivamente para que nós construamos uma administração pública mais responsiva, uma administração pública mais legítima e uma administração mais confiável. A confiabilidade é um problema geral, né, Jorge? Existe uma pesquisa do IBOP famosa, uma pesquisa de confiança social, e essa pesquisa, feita ano a ano, traz informações alarmantes. Quer dizer, a população brasileira confia hoje mais nos bancos que nas escolas, que nas prefeituras, que na administração pública estadual ou federal. Então, esse é um problema grave. Apesar de muitas reformas ao longo do século passado, nós ainda não construímos uma administração pública que goze de alta confiabilidade da população. E a minha dúvida é se simplesmente modificar esse regime jurídico é a solução para esse problema. Eu confesso para você que cada vez mais acredito que a solução dos problemas da administração pública não está no direito. Talvez nós estejamos valorizando demais o poder das normas jurídicas de transformar a sociedade e também de transformar a administração pública. Por quê? Como nós sabemos, as pessoas, de maneira geral, na sua vida doméstica ou na administração, se movem por uma série de fatores. Elas se movem por convicções ideológicas, se movem por interesses financeiros, se movem por convicções religiosas ou crenças e se movem também por conta das normas jurídicas. Mas o direito é só um microsistema nesse contexto todo. Então, o que me parece, Jorge, é que talvez nós devêssemos pensar um pouco mais em cultura organizacional, em trabalhar essa cultura organizacional, trabalhar o ambiente laboral, criar um ambiente com mais estímulos a um bom trabalho, a uma boa prestação de serviço público, a uma cultura de mais empatia do administrador público com o destinatário, né, da sua atividade, que é o cidadão. Talvez isso seja mais efetivo do que nós rediscutirmos aí alguns institutos jurídicos clássicos com a ilusão de que a modificação do regime jurídico desses institutos clássicos vai reverter toda essa cultura organizacional. Professor, sabe que há alguns anos já, sempre que eu sou convidado, e durante algum tempo eu era bastante convidado em cursos de pós-lato sensu para falar sobre empregado público, né? Enfim, sobre os seletistas da administração pública. E uma coisa que eu sempre enfatizava, que vai muito de encontro às suas reflexões, principalmente aquelas reflexões iniciais, é a de que a gente vem passando por um processo gradativo de aproximação entre iniciativa privada e setor público, né? Aquele momento lá da inclusão do princípio da eficiência, né, por meio da emenda constitucional, foi um deles, mas não o único desse processo que a gente tem de aproximação nos últimos tempos. Inclusive, as próprias regras atinentes à terceirização na administração pública, né, os julgamentos do Supremo em relação a isso, em relação à responsabilidade subsidiária do Estado, seria a constitucionalidade lá do artigo 71 da Lei 866, também caminhariam no mesmo sentido. E esse projeto, né, ele parece, de fato, se prender muito a essa ideia na medida em que ele, inclusive, usa isso como argumento de justificativa, né, um argumento para justificar a mudança. Fala, olha, na iniciativa privada ganham muito mais
do que no setor público, e isso não é possível e tal, e tal. Mas, enfim, eu não queria esticar um pouco mais essa pergunta, porque nós temos uma série de outras considerações que eu queria ouvi-lo. Uma em particular é sobre um projeto de pesquisa que você tem em desenvolvimento, que chama bastante atenção, que é sobre um direito administrativo inclusivo. E aí eu te perguntaria, dentro dessa sua linha de investigação, como o nosso sistema administrativo tem promovido o princípio da igualdade no âmbito do direito administrativo para a inclusão social e econômica. Bom, Jorge, muitas questões interessantes, depois a gente até pode voltar um pouco à eficiência aí no âmbito público e no privado, mas respondendo a sua pergunta sobre essa linha de pesquisa, né? O que eu tenho verificado no Brasil, até por influência de alguns ordenamentos estrangeiros, e o ordenamento norte-americano tem um papel importante nessa influência, é que os mais diversos capítulos do direito administrativo têm resgatado o princípio da igualdade num sentido material, né? Tem se preocupado em criar fórmulas de tratamento diferenciado com o objetivo de incluir pessoas físicas e jurídicas em espaços que antes eram inacessíveis a essas pessoas, ou para, de alguma maneira, viabilizar que essas pessoas consigam exercer alguns tipos de direito que um tratamento igualitário não permitiria. Dizendo de maneira mais concreta, se nós olharmos para o ordenamento jurídico brasileiro, nós vamos perceber que desde a década de 90 até hoje, o legislador está muito mais sensível à inclusão. Ele tem trabalhado e criado muitos mecanismos inclusivos. Então, por exemplo, no processo administrativo, a Lei de Processo Administrativo Federal foi reformada para incluir normas claras de aceleração processual para pessoas que tenham deficiências ou uma enfermidade grave, ou, por exemplo, uma determinada faixa etária, não é para idosos especificamente. Então, vejam, o que o legislador reconheceu é que a duração razoável do processo é relativa. A razoabilidade da duração de um processo administrativo varia de acordo com o sujeito. Porque para um determinado sujeito, às vezes o provimento administrativo, seja uma concessão de um auxílio, seja uma autorização na área ambiental urbanística, seja uma decisão no âmbito do INSS, às vezes isso é tão importante e que aquele indivíduo não tem condições de se submeter à mesma duração que uma pessoa em situação comum se submeteria. Então é muito interessante, por exemplo, no processo verificar que o legislador reconheceu mecanismos inclusivos. Se nós caminharmos para processos de contratação, nós vamos verificar a mesma coisa. A Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, inseriu um conjunto amplíssimo de mecanismos inclusivos dessas empresas de menor porte nas contratações públicas. Para quê? Para permitir que elas possam acessar esses mercados públicos, que muitas vezes não são acessíveis, pelo fato de que essas empresas enfrentam custos de transação com o Estado muito mais elevados que aqueles custos de transação que são assumidos por uma empresa de médio porte ou de grande porte, né? Vou dar um exemplo. Imagine você uma papelaria que queira concorrer numa licitação. Ela, né, naturalmente, aquela papelaria, aquela pequena empresa vai ter que ter uma equipe jurídica para compreender o edital, outra equipe para elaborar a proposta, né, outra equipe para gerenciar aquele contrato, mesmo porque o contrato administrativo para os particulares é um pouco mais gravoso, né, que o contrato privado, porque num contrato da lei de licitações, por exemplo, só existem sanções para o particular, não existem sanções para o Estado, né? Então, os custos de transação, embora eles sejam em termos absolutos os mesmos, muitas vezes, para uma pequena empresa ou uma empresa de pequeno porte, eles são muito mais elevados do ponto de vista relativo, né? Então, também nos processos de contratação, que a gente verifica que o ordenamento jurídico tem avançado para criar medidas de discriminação positiva. Eu posso até dar outros exemplos. Se nós pegarmos aí a legislação das organizações da sociedade civil, o famoso MIROSC, né, o Marco Regulatório
das organizações da sociedade civil, a Lei 13.019, essa lei, inclusive, chega a ponto de permitir que se restrinja um processo de chamamento público para se contratar uma organização da sociedade civil, do terceiro setor, apenas com atuação local ou regional. Então, vejam que interessante, isso também é um tipo de medida de natureza inclusiva, não é? Quer dizer, direcionar um chamamento público que precede um contrato com o terceiro setor para aquelas entidades que atuam no âmbito local e regional. Então, de novo, uma preocupação do legislador com a inclusão, com um tratamento diferenciado, né? E eu posso caminhar por diversos outros ramos do direito administrativo. Por exemplo, no âmbito dos serviços públicos de natureza econômica, né? Serviços de energia, serviços de telefonia fixa, serviços de abastecimento de água, assim por diante. Cada vez mais o legislador tem se preocupado com a criação de tarifas sociais, né, para permitir que a população em vulnerabilidade socioeconômica acesse aqueles serviços que é essencial para a sua dignidade humana. No âmbito dos serviços públicos sociais, nós temos também o mesmo tipo de discriminação e de preocupação, né? Hoje nós vemos aí as cotas nos vestibulares das universidades públicas, né? Nós também vemos uma série de políticas diferenciadas no âmbito do Sistema Único de Saúde, política de saúde do negro, política de saúde da mulher, política de saúde do homem, política de saúde de indígenas. Por quê? Porque a administração pública tem reconhecido, tem ganhado sensibilidade e percebido que as pessoas não podem ser tratadas da mesma maneira. Então, essa linha de pesquisa aqui da USP de Direito Administrativo Inclusivo é uma linha voltada a mapear essas estratégias e a colocar em pauta o princípio da igualdade no direito administrativo. Porque se nós analisarmos a doutrina de direito administrativo, nós vamos perceber que a preocupação com a igualdade, ela acabou sendo colocada um pouco de lado. Então, hoje nós falamos muito em impessoalidade, né? Mas pensando em um outro sentido. E aquela ideia central da igualdade, também da igualdade material, ficou um pouco esquecida. Lógico que nós temos grandes obras nessa matéria, né? O professor Celso Antônio André de Mello, por exemplo, escreveu um livro incrível sobre o conteúdo jurídico do princípio da igualdade, em que o professor desenvolve uma metodologia muito útil para nós, inclusive na advocacia, para analisarmos a legalidade de uma medida discriminatória em cada caso, né, com regras específicas, com passos específicos para fazermos essa análise. Mas, com exceção dessa obra e algumas outras poucas, esse princípio da igualdade ficou um pouco de lado. E, então, o objetivo aqui dessa linha da USP é valorizar essas pesquisas que focam, né, que se debruçam sobre esses instrumentos discriminatórios com finalidade inclusiva. Aliás, professor, me permita fazer um elogio a essa obra. Eu a tenho aqui, é um clássico e é uma obra que evidencia que para uma obra ter impacto, né, e merecer esse título de clássico, ela não precisa ser longa, né? É uma obra extremamente compacta, mas de uma densidade impressionante. Professor, a gente sabe também que você tem pesquisado bastante problemas jurídicos relacionados às infraestruturas logísticas, energéticas e sociais no Brasil e os seus instrumentos jurídicos. E eu queria te fazer uma pergunta sobre esse tema também, bem direta, né? Na sua opinião, nós precisamos avançar para que haja uma balanceada difusão de infraestrutura no território nacional? O que precisa ser feito? Bom, pergunta difícil, né? Vamos lá. O que a gente percebe hoje é que grande parte da infraestrutura que nós temos disponível no Brasil necessita de ampliação e de melhoria, não é? Ou mesmo de atualização tecnológica. Como é que nós podemos melhorar essa situação? Bom, nós temos algumas soluções, né? A primeira solução é o próprio investimento estatal nessa matéria, mas como nós sabemos, o Estado, muitas vezes, e quando eu digo aqui Estado, eu não estou falando só da União, eu estou falando também dos municípios, e principalmente, eu diria, dos municípios, nem sempre tem condições
financeiras de fazer todos esses investimentos, né? Então, o que tem acontecido, Jorge, são duas iniciativas, né? Eu diria que são mais claras nessa situação. A primeira é de se valorizar cada vez mais instrumentos cooperativos no âmbito da Federação Brasileira. Nós temos visto isso com bastante frequência no campo do saneamento básico. O saneamento básico tem se aberto de maneira muito clara a formas consorciadas, seja no sentido de viabilizar a regulação desse serviço. Então, nós vemos aí agências muito importantes que fazem regulação do saneamento, como a ARES no estado de São Paulo, a ARIS lá no estado de Santa Catarina, não é? Essa ARIS de Santa Catarina regula 200 municípios, né? E é um consórcio intermunicipal. Mas não é só isso, esses consórcios também têm sido muito utilizados para viabilizar a prestação de serviços e a ampliação das infraestruturas necessárias para que esses serviços sejam efetivos e eficientes. Então, eu diria, Jorge, que uma primeira saída é a de se valorizar cada vez mais no Brasil a cooperação federativa. E aí o direito tem um papel fundamental porque cabe ao direito oferecer para a administração pública os mecanismos de interação entre os diferentes níveis, não é, do nosso Estado e também entre níveis, entre entidades que se encontram no mesmo nível, como os municípios, né? Uma segunda solução que tem sido aventada e muito fortalecida no governo hoje é da privatização, ou, não é, dizendo de maneira mais genérica, a desestatização. A desestatização, ela pode ou não funcionar, não é? Mas ela depende muito da situação. Por quê? Porque, claramente, as empresas buscam um retorno, as empresas buscam um lucro e parte desse lucro, posteriormente, é convertida em dividendos para os acionistas. Não é? Isso é natural das empresas. E, por essa razão, as empresas tendem a se concentrar naquelas áreas que têm algum potencial de retorno. Então, o desafio que nós temos hoje, nessa perspectiva de desestatização, é misturar, vamos dizer assim, o osso com a carne, né? O osso com o filé. Por quê? Porque o mercado tem essa tendência de só buscar o filé. Mas o Estado sabe bem que se ele privatiza, se ele desestatiza, não é, somente aquelas infraestruturas que são efetivamente atrativas, o problema brasileiro não vai ser resolvido, que é o problema de milhares de municípios que têm infraestruturas importantes para a população, mas que não são atrativas ao mercado. Então, o que eu tenho visto e que me parece uma solução interessante é a de se criar cada vez mais pacotes de infraestruturas, misturando-se infraestruturas mais atrativas com infraestruturas menos atrativas, mas de maneira a se criar um pacote minimamente chamativo para o mercado para que a desestatização funcione. Mas veja, a gente tem que ter em mente, não é, que não necessariamente a desestatização vai funcionar em todos os casos. Eu até digo que isso é uma matéria não para os juristas, mas principalmente para os economistas e também para os administradores públicos. Para nós sabermos se a desestatização funciona ou não, nós precisamos avaliar e comparar modelos, né? Então, do ponto de vista jurídico, não dá muito para dizer se é a melhor solução ou não, porque nós precisamos de uma avaliação nesse sentido. Agora, o fato é que nenhuma desestatização vai funcionar sem que o mercado enxergue nesses projetos de infraestrutura alguma atratividade. E aí que entra o Estado para criar esses pacotes que sejam minimamente atrativos e sem excluir aquelas localidades ou aquelas infraestruturas que não são tão chamativas como alguns gostariam, né? O que eu diria também, né, é que nós temos um desafio técnico muito grande nessa área. E aí, de novo, eu volto ao tema da capacitação da administração pública. Imagine o assunto saneamento mais uma vez, ou o assunto transporte público. Esses assuntos estão no dia a dia de todos os municípios, nos municípios com
a menor população até o maior município brasileiro, né, que é o município de São Paulo. Quer dizer, o tema do saneamento, o tema do transporte público, o tema da iluminação pública aparece em todas as localidades. Mas o que ocorre é que a realidade municipal brasileira não é a realidade de São Paulo capital, não é a realidade do Rio de Janeiro como capital e nem a realidade de Brasília, do Distrito Federal. A realidade brasileira é de milhares de municípios que não têm, muitas vezes, receita para manter os seus próprios edifícios. E que muitas vezes não têm, não é? Por mais que os servidores tenham a melhor boa vontade, não têm expertise técnica para organizar esses serviços e as suas respectivas infraestruturas e nem mesmo para, eventualmente, desestatizar essas infraestruturas. Então, hoje nós estamos falando muito que a solução do saneamento é a privatização, não é? A desestatização em favor de empresas privadas, retirando da jogada um pouco aquelas sociedades de economia mista estaduais, né? Que foram fundadas há algumas décadas para prestar esses serviços para os municípios. Agora, notem, antes de se pensar em atrair uma empresa para assumir um serviço de saneamento numa localidade, nós temos uma série de etapas que dependem de elevadíssima expertise. Vou ficar nesse exemplo do saneamento. A lei diz muito claramente que, se não houver plano de saneamento e se não houver regulação do saneamento, os contratos de delegação daquele serviço para particulares são inválidos. Então, note você que nós precisamos, antes de pensar nessa desestatização, capacitar muito fortemente essas localidades e oferecer forte suporte técnico para todas essas localidades, para que elas consigam planejar, para que elas consigam criar um arcabouço regulatório e mais, para que elas possam fazer uma modelagem adequada da licitação e daquele contrato que, né, regerá o serviço privatizado, ou o serviço prestado indiretamente pelo particular em nome do município. Né? Então, o que eu quero dizer é que essa solução mágica só de vamos atrair o capital privado. Antes de se atrair o capital privado, nós temos uma série de etapas essenciais. E para que essa série de etapas essenciais seja devidamente executada, é preciso muito recurso público e é preciso que haja muito suporte técnico, principalmente para os municípios no Brasil. Eu tenho visto por aí, no meu dia a dia, mais como advogado, né, e consultor, inúmeros contratos extremamente problemáticos de concessão pelo fato de que eles não foram corretamente modelados no momento da licitação. Porque, por exemplo, se fez uma escolha tecnológica que é uma escolha tecnológica incabível, seja pelas peculiaridades regionais, seja porque aquela tecnologia é muito cara e acaba impactando a tarifa, tornando o serviço pouco acessível à população. Então, todas essas reflexões que dizem respeito à infraestrutura no Brasil têm que ser feitas no planejamento. E, para isso, nós precisamos de muita capacitação da administração pública e muito suporte técnico. Então, não há como o Estado abandonar completamente o setor de infraestruturas, acreditando que basta abrir um edital qualquer e jogar esse edital para o mercado, que a coisa se resolverá, a situação se resolverá. E nós sabemos que houve muita licitação no Brasil, Jorge, que foi mal sucedida. Muita licitação deserta, inclusive para concessão. Então, quer dizer, isso nos leva a crer que o problema é maior, é mais complexo do que parece ser. Basta lembrarmos, professor, aí de algumas licitações do pré-sal, de algumas licitações de indústrias termoelétricas, há uns 10 anos atrás, enfim, na época de um governo de uma inclinação diferente. Mas eu queria, professor, pegar agora um gancho numa frase sua que eu achei bárbara, que foi do suporte técnico. Aliás, antes havia também sido feito algumas menções à tecnologia,
E eu me recordo, e faria também aqui uma referência elogiosa a uma apresentação, uma palestra que eu vi do professor Zé Eduardo Faria há algum tempo atrás, há cerca de uns 10, 11 anos atrás, em que ele criticava muito duramente o nosso judiciário, mas com uma crítica absolutamente inteligente, como lhe é habitual, né, dizendo o seguinte, dizendo que um dos grandes problemas do nosso judiciário é que enquanto o mundo inteiro, naquela época, por volta de 2008, 2009, já trabalhava online, o judiciário mandava carta, né? Bom, hoje, em alguns casos, ele manda e-mail, mas, assim, na época, a crítica era a mais acurada possível e a nossa evolução, se existiu, não foi tão grande assim. Mas, dentro dessa lógica, eu queria trazer um pouco desse debate para o direito administrativo, né? Eu acho que é um debate muito necessário hoje, que a gente discuta, né, a relação entre o direito administrativo e as novas tecnologias. E aí eu queria te perguntar bem diretamente o que pode ser feito para minimizar o descompasso entre os instrumentos jurídicos e a disponibilidade e a velocidade das tecnologias dentro de uma perspectiva do direito administrativo, efetivamente. Olha, Jorge, bom, o professor Faria sempre muito perspicaz, muito observador, com críticas precisas, não é? Mas eu diria que, inclusive, a situação da administração pública é muito pior que a do judiciário. Eu acho que o judiciário hoje, nessa questão da gestão de processos eletrônicos, no uso de novas tecnologias, por incrível que pareça, está numa situação bem mais avançada que a administração pública em geral. É claro que é muito difícil sempre falar de administração pública, porque nós temos várias ilhas de excelência, nós temos órgãos excelentes dentro da administração pública, mas nós temos uma grande massa de entidades administrativas que está bem ultrapassada. Essa massa de entidades não adota ainda processo eletrônico, não tem sistemas de informação que funcionem adequadamente. Então, eu diria que, nesse campo, a administração pública está muito ultrapassada. Fazendo uma observação muito genérica, Jorge, como é que a administração se relaciona com as novas tecnologias? Bom, a administração se relaciona de diversas maneiras. A administração, de um lado, controla e regula as novas tecnologias. A administração, de outro, fomenta novas tecnologias e, além disso, a administração usa novas tecnologias, né? Então, eu vou me concentrar aqui na questão do uso das novas tecnologias. Esse uso pode ser feito nos mais diferentes âmbitos, mesmo porque, quando nós falamos de novas tecnologias, nós não estamos apenas discutindo novas tecnologias de informação e comunicação. Nós estamos falando de uma série de tecnologias na área energética, na área de produção, na área logística, na área biológica e de saúde, não é? Nós temos visto isso agora com a pandemia, toda essa preocupação com o desenvolvimento de vacinas, com novas tecnologias de ventiladores e assim por diante. Então, as novas tecnologias, de maneira muito ampla, elas têm uma relação direta com a administração, seja na faceta do serviço público, seja no campo da regulação, seja no processo administrativo, nas decisões administrativas e assim por diante, né? Bom, o que nós temos de problema aí? Eu diria que um primeiro problema é que existem tantos problemas mais graves na administração hoje que pouca atenção tem sido dedicada às novas tecnologias. Eu conversava nessa semana mesmo com um regulador de uma agência federal e perguntei se as novas tecnologias de transporte eram um tema que fariam parte da agenda regulatória dos próximos anos. E a resposta que eu obtive foi chocante. Falei, professor, nós estamos atualmente preocupados com a corrupção no setor e nós não temos cabeça nem tempo ainda para nos dedicar às novas tecnologias. Então, Jorge, esse é um primeiro problema no Brasil. É muito difícil comparar o Brasil com outros países, como a Finlândia, como a Alemanha. Nós precisamos comparar o Brasil com países que estejam no mesmo estágio, inclusive em termos de corrupção, em termos de educação, né?
E nesse aspecto, o que a gente verifica é que, embora a administração pública brasileira utilize muitas tecnologias, muita coisa ainda fica de fora, porque há outros problemas mais graves que têm que ser equacionados. Um segundo problema, de novo, é o problema financeiro. Né? Por quê? E isso eu me lembro até na minha prática advocatícia, que certa vez propus a uma agência reguladora que nós desenvolvêssemos um processo eletrônico de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão. E aquilo me parecia uma coisa extremamente simples, mas a resposta que eu obtive da agência falou: Thiago, nós gostaríamos muito de desenvolver esse projeto, mas nós não temos recursos para ter uma equipe de tecnologia da informação que cuide desse sistema e faça esse sistema funcionar, inclusive resolvendo eventuais panes. E aí, Jorge, nesse aspecto financeiro, o judiciário brasileiro está muito melhor que a administração pública. Né? Nós não podemos esquecer que as condições laborais e de infraestrutura no judiciário e no legislativo são bem melhores, em média, que as condições que são dadas ao executivo. Então, muitas vezes, por incrível que pareça, o executivo não tem sequer recursos financeiros para fazer uma contratação de uma modelagem de processos eletrônicos. E, em terceiro lugar, eu citaria como problema, né, a disseminação de tecnologias de maneira fragmentada. Então, mesmo dentro da administração pública federal, que é uma administração mais rica, mais abastada, em que as novas tecnologias têm sido adotadas com mais frequência, principalmente aí as de comunicação e informação, o que a gente tem percebido é que há uma multiplicação de modelos de tecnologia utilizados no dia a dia da administração. Então, um desafio que nós temos também é o de compatibilizar esse discurso, de compatibilizar essa linguagem tecnológica entre os vários entes da administração pública. Só para dar um exemplo, o governo federal tem desenvolvido um projeto chamado PEN, né, Processo Eletrônico Nacional, e o Processo Eletrônico Nacional está envolvendo também o desenvolvimento de uma plataforma que se chama barramento. Né? O que é o barramento tecnológico? Barramento tecnológico é uma plataforma pela qual o governo pretende criar uma compatibilização desses vários sistemas eletrônicos que estão isolados em cada entidade pública. Então, vejam, hoje, além de falar de novas tecnologias, nós precisamos começar a conversar dentro da administração pública sobre compatibilização dos sistemas tecnológicos, interoperabilidade desses sistemas tecnológicos, porque também, se as tecnologias forem empregadas, mas elas forem todas incompatíveis, nós não vamos extrair dessas tecnologias os benefícios que nós gostaríamos. Né? Então, imagine você um país com uma extensa malha ferroviária, mas a cada 10 quilômetros nós temos um tipo de trilho com um espaçamento, com uma bitola diferente. Né? Quer dizer, será que essa malha vai gerar todos os benefícios que ela poderia gerar? Quer dizer, se todos os trilhos forem diferentes, nós não alcançaremos os benefícios esperados pela aplicação dessas tecnologias. Então, eu diria que um grande desafio hoje nessa matéria, né, é aplicar esses processos de padronização e de harmonização tecnológica Brasil afora. Agora, só para dar um panorama normativo, o direito brasileiro, em termos positivos, ele trata bem até dessa matéria. Né? Então, nós temos hoje lá a Lei de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos, que claramente afirma que a administração nos seus serviços deve aplicar soluções tecnológicas. E em vários momentos, né, além de criar essa diretriz de uso de tecnologias no dia a dia, essa lei deixa claro que muitas atividades da administração pública já devem ser realizadas online por meio de tecnologias de governo eletrônico. Né? Inclusive, a lei obriga que a administração faça um ranking anual das várias entidades, apontando quais entidades têm os maiores índices de reclamação e que tudo isso seja colocado, né, disponível à população na internet. Tá? E, além dessa lei, nós temos as leis dos documentos públicos e privados em formato eletrônico, né, uma lei já antiga,
né, que trata desses documentos. Nós temos legislação sobre a infraestrutura de chaves públicas do Brasil, não é, sobre certificação. Nós temos algumas leis de processo administrativo, como a Lei Baiana. A Lei Baiana é um exemplo nessa matéria, porque a Lei Baiana de Processo Administrativo de 2011 traz uma série de normas sobre administração eletrônica e processo eletrônico. Então, lei sobre essa matéria, nós temos, né? Nós temos já uma legislação que avançou bastante nesse campo das novas tecnologias, mas nós não temos ainda uma administração pública, primeiro, em condições de adotar essas tecnologias todas, e, em segundo lugar, que esteja preparada para articular todas essas tecnologias em benefício do cidadão. Mas muita coisa vai impactar a administração, né? Por exemplo, essa tecnologia de serviços em nuvem, né, que dispensa a necessidade de nós termos os objetos, nós não precisamos ter mais um aplicativo, um CD com um software em casa, né? Então, essas tecnologias de nuvem são muito interessantes. Essas tecnologias de desenvolvimento de novos materiais, né, materiais com capacidades otimizadas de condutibilidade ou de força e assim por diante. Nós temos a internet móvel, que é uma tecnologia muito disruptiva, que vai ter um papel importante aí nos últimos anos. Nós temos a impressão 3D, né, que vai permitir que nós tenhamos objetos aí por demanda em casa, né? Então, isso vai certamente transformar também o direito privado, né? Porque vai gerar uma valorização imensa da propriedade intelectual e da propriedade imaterial em detrimento da propriedade materializada, né? E, enfim, tem muitas tecnologias hoje que são discutidas, os veículos autônomos e semi-autônomos que já estão em testes em alguns países para o transporte. Tem testado esses veículos autônomos já em algumas operações, né? Então, tem muita coisa aí que a administração pode utilizar, mas, de novo, para isso a administração vai precisar de equipe, de pessoas muito treinadas, de agentes públicos capacitados, motivados, não é? E com recursos suficientes para manter esses sistemas. Uma única coisa que preocupa, e não quero me estender muito sobre essa questão, mas só para deixar essa preocupação, é que cada vez mais com a adoção dessas novas tecnologias, ou de algumas delas, nós também teremos que refletir no direito administrativo sobre o componente humano, sobre o trabalho, né? E eu acho que isso na área do trabalhista é um tema, né? Qual é o papel, afinal, do ser humano num mundo de máquinas? Como é que o ser humano vai se posicionar numa administração pública tomada por máquinas? Essa é uma questão análoga ao que o pessoal fará no mercado. Qual vai ser o papel do ser humano numa empresa tomada por máquinas, né? Então, esse é um ponto que nós temos que começar a refletir. Inclusive, em muitos serviços públicos e infraestruturas privatizadas, tem se adotado cada vez mais máquinas no lugar do trabalho humano, inclusive de alguns tipos de trabalho intelectual que já são feitos por máquinas, né? Mas a questão é que isso pode ter impactos sociais muito significativos. Então, a administração pública também terá que debater essa questão. Até que ponto nós adotaremos uma tecnologia ou outra e até que ponto nós poderemos afastar uma tecnologia com o motivo humano, ou seja, com o argumento de que nós precisamos reservar um espaço para o trabalhador, para o agente público, para o ser humano nessa nova realidade. Perdão, esqueci o microfone. Mas, professor, um outro tema que sabidamente é do seu interesse são as licitações internacionais, né? E licitações em jurisdições internacionais, melhor dizendo. O que mais chama a atenção em termos de um direito comparado a esse respeito, né? Como funcionam essas aquisições, as compras, as contratações em países, em outras legislações que você tem estudado?
Bom, esse tema das licitações é um tema fascinante, Jorge. É um tema que daria dias de discussão, né? Eu vou fazer algumas poucas observações. O que eu tenho notado? Bom, em primeiro lugar, tem havido mundo afora, principalmente nos países que adotam, né, o Tratado de Contratações Públicas da OMC, tem havido uma preocupação grande com o aspecto social e ambiental das contratações. Então, cada vez mais tem se discutido não somente a licitação e a contratação verde, mas também a celebração de contratos socialmente responsáveis, né? Então, por exemplo, o que apareceu na Europa em alguns momentos foi o debate sobre o salário mínimo licitatório. Pode um órgão público, ao abrir uma licitação, definir ali que os empregados daquela empresa vencedora recebam um salário mínimo que é maior que o salário mínimo oficial, porque a administração entende que aquele salário, né, oficial não é suficiente para garantir o bem-estar daqueles trabalhadores? Então, essa é uma discussão social ali interessante. Ou pode a administração exigir igualdade de gênero nos postos de trabalho da empresa contratada? Ou, né, exigir que a empresa contratada tenha no seu corpo de colaboradores um conjunto, um percentual X de trabalhadores da localidade em que ela atua? Então, esse tema das licitações sustentáveis, aqui não só entendidas como licitações verdes, mas também como licitações socialmente responsáveis, é um tema que aparece muito hoje nos ordenamentos estrangeiros. Os Estados Unidos também sempre fizeram isso, né? Os Estados Unidos, por exemplo, na regulação federal, né? Nos atos regulamentares da contratação pública no âmbito federal, prevêem muitas medidas discriminatórias, por exemplo, como as que favorecem empresas que estejam situadas em regiões menos desenvolvidas, né? Ou empresas que sejam capitaneadas por mulheres. Enfim, essa é uma tendência tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Alinhar a contratação pública, sobretudo pelo volume de recursos financeiros que a contratação pública envolve, com preocupações desenvolvimentistas. Esse é um ponto importante. Um segundo ponto importante diz respeito à eficiência dos processos de licitação. Há uma preocupação hoje muito grande com o custo de se licitar, o custo dos processos burocráticos de licitação. E isso tem levado muitos países a flexibilizar o uso da licitação em inúmeras áreas, né? E até uma área interessante aí em que a licitação tem sido relativizada ou tem sido flexibilizada com novos procedimentos é o das licitações no campo das inovações, né? Aí não só pelo custo, mas também pela incapacidade de se aplicar procedimentos mais tradicionais para algumas formas inovadoras de contratos. Então, há muitas reflexões hoje sobre esses procedimentos licitatórios, seja pelo custo que eles geram, seja pela sua incompatibilidade com algumas novas formas de contratação, principalmente contratação de inovação, né? E seja pela rigidez que eles carregam, sobretudo pela raiz burocrática. Eu até digo que uma tendência importante e que me parece o futuro é de nós criarmos o que eu chamo de licitação Lego, né? A ideia de uma licitação Lego, na minha concepção, não é uma licitação com um procedimento pré-determinado pela legislação, mas uma licitação que é montada, né, cujas etapas procedimentais são eleitas, são escolhidas pela administração pública em cada caso, dependendo das características daquela contratação, né? É lógico que não se usa essa expressão licitação Lego no ordenamento jurídico, né? Mas eu estou dando aqui como exemplo apenas para mostrar que a gente precisa caminhar para um tipo de contratação mais flexível, um tipo de contratação menos custoso e mais efetivo. Outra coisa importante, tem havido muitas modificações do mundo afora nos critérios também de habilitação e de julgamento nas licitações. Por exemplo, na Europa, além dos critérios de habilitação, tem se aplicado o que nós chamamos de causa de exclusão do licitante. Por exemplo, se
o órgão contratante percebe na Europa que aquela empresa está envolvida ou que haja indícios de que ela esteja envolvida com tráfico de pessoas, com terrorismo e outras atividades que são indesejadas, a autoridade pública, ainda que sem uma condenação daquela pessoa jurídica, daquela empresa licitante no âmbito judicial, tem o poder de excluir aquela empresa da licitação. Então eu vejo muitos colegas, muitos juristas do Brasil dizendo: nós somos muito rígidos com a habilitação. Na verdade, não é bem assim. Existem muitos países no mundo que andam bem mais rígidos que nós e que têm trazido, né, essas outras políticas públicas para o âmbito da contratação, até mesmo para moralizar a contratação ou para gerar um padrão de integridade da contratação pública. Como é que pode o Estado contratar uma empresa que está envolvida com financiamento de terrorismo, ou uma empresa envolvida com tráfico de pessoas, ou com trabalho escravo e assim por diante? Não é? Isso não é aceitável mais nos dias de hoje. Então tem havido uma tendência de se extrapolar aquela lógica de requisitos de habilitação, de análise formal das condições do licitante, para se abordar também o posicionamento daquele licitante em relação à sociedade como um todo, inclusive o seu envolvimento em temas polêmicos, né? E no tocante ao julgamento dos contratos na licitação, eu acho que tem também, Jorge, alguns avanços que nós precisamos registrar. E eu diria que o principal deles diz respeito a como julgar uma proposta na licitação. O que eu percebo é que alguns ordenamentos têm superado esse critério imediatista e raso do menor preço. Nós ainda temos no Brasil uma licitação muito focada no menor preço, muito focada numa análise de curto prazo da vantajosidade. Mas nós sabemos bem, a partir da nossa experiência comum na vida doméstica, que nem sempre aquilo que é vantajoso no curto prazo é o mais vantajoso no médio e no longo prazo. Então, como é que esse raciocínio tem impactado as licitações mundo afora? Em muitos países, tem se utilizado como uma alternativa ao critério de preço numa licitação, o critério dos custos de vida, dos custos do ciclo de vida daquele objeto contratado, principalmente de um produto. Então, por exemplo, vamos pensar numa licitação para aquisição de veículos pela administração pública. A administração pode adquirir os veículos daquela empresa que oferecer o menor preço pelo veículo, pelo tipo de veículo desejado na licitação. Mas a administração também poderia contratar usando outra lógica. Ela poderia, além de considerar o preço, considerar os custos de seguro, considerar os custos de manutenção, considerar a emissão de poluentes, considerar os custos para o descarte daquele veículo, não é, como um resíduo. Então vejam que, muito provavelmente, aquele objeto, que às vezes é o mais vantajoso numa perspectiva de curto prazo, numa perspectiva de menor preço, no momento da licitação, provavelmente não será o melhor objeto numa perspectiva mais complexa de médio e longo prazo, que leve em conta não apenas o preço, mas todos os custos envolvidos no ciclo de vida daquele produto. Então, essa preocupação é muito interessante, não é? Essa preocupação com uma vantajosidade não imediatista, uma vantajosidade de médio e longo prazo, e eu diria mais, uma vantajosidade social e ambiental também, não é? Porque essas considerações levam em conta os efeitos daqueles objetos contratados para stakeholders, para outros atores que não necessariamente estão envolvidos naquela contratação. Então, são alguns exemplos, né, Jorge? Tem outros também, como a aquisição por centrais de compras, que tem sido uma tendência em alguns países, né? A ideia de comprar em conjunto para obter ganhos de escala ou economias de escala na contratação. Enfim, há algumas outras tendências. Mas, se eu puder deixar uma mensagem final sobre esse tema da licitação, eu só diria o seguinte, né?
além de nós termos que atualizar a nossa legislação em relação a critérios de julgamento, de habilitação e outras novidades que existem aí mundo afora, nós precisamos parar de dizer no Brasil que nós temos um problema de excesso de norma licitatória, né? Eu acho que eu precisaria deixar essa mensagem. Eu ouço muitos colegas por aí afirmando que nós temos um excesso de normas licitatórias. Mas isso é um grande engano, né? E é um grande engano porque grande parte dos países ocidentais tem muito mais norma que nós temos aqui. Mas essa ilusão surge pelo fato de que, nas nossas análises comparativas, nós comparamos apenas a lei e esquecemos de verificar todo o arcabouço normativo licitatório que existe abaixo da lei. Então, por exemplo, em alguns países, como na Alemanha, a lei de licitações está embutida na lei de defesa da concorrência. É a mesma lei, a lei de defesa da concorrência e a lei de licitações, né? Então, ali, ela tem um conjunto normativo relativamente sucinto, relativamente curto. Mas se nós olharmos a produção normativa infralegal, nós vamos perceber que o sistema alemão é muito mais complexo que o sistema da nossa Lei 8.666. Por quê? Porque todo o regime jurídico é criado basicamente pelo executivo por meio de decretos e resoluções, inclusive para cada tipo de contrato. Então, uma resolução para contratos de obras, outra para os contratos de fornecimento, outras para aquisição de material militar e assim por diante. Então, eu queria deixar essa mensagem pelo fato de que alguns colegas falam de um problema de hipernormatização. Eu acredito que a legislação brasileira esteja ultrapassada, até porque a nossa Lei 8.666 de 93, uma época em que ainda não tínhamos telefone celular, não tínhamos computador pessoal sequer disseminado pelo Brasil, nós não tínhamos nem e-mail em 93. Né? Então, nós não podemos julgar a Lei 8.666 sem lembrar que ela é uma lei construída em 1993 e sem recordar o contexto que nós tínhamos naquela época. Agora, o fato é que esse contexto mudou e a lei precisa ser atualizada. Mas isso não significa, apesar de todos esses problemas, que nós tenhamos no Brasil uma situação de hipernormatização em matéria licitatória. Essa hipernormatização existe em todos os ordenamentos que eu conheci, pelo menos, que eu analisei, e ela está atrelada naturalmente a uma questão fundamental, que é a relevância econômica desses contratos públicos. Esses contratos movimentam uma parte significativa do PIB e é por essa razão que o legislador se preocupa tanto com eles. Né? Então, isso é semelhante nos mais diferentes países. O que muda é que, por vezes, a legislação é mais detalhada, como no Brasil, e em outros países a legislação é enxuta, mas existe todo um detalhamento que ocorre no nível infralegal. Só para corroborar essa sua observação em relação à data da lei, professor, eu ia fazer uma reminiscência. Acho que quem foi nerd nos anos 90, que nem eu, vai lembrar que era a época do DOS, né? Em 1993, o sistema operacional era o DOS, onde a gente memorizava comandos para digitar, para acessar qualquer programa. Mas professor, eu queria te agradecer aqui imensamente e mais uma vez, em nome de todos os advogados do Brasil e todos os advogados de São Paulo, dizer que foi um bate-papo extremamente enriquecedor, além de muito agradável, e passar-lhe a palavra para a sua mensagem final. Bom, eu gostaria de agradecer, Jorge, a esse projeto da Escola da Advocacia e registrar, acho que, entre outras coisas, nós advogados temos tido um papel fundamental nessa área da administração pública no Brasil. Eu tenho visto no dia a dia como os advogados têm estimulado a administração pública a agir mais e a agir melhor. E fico muito feliz que a Escola de Advocacia tenha aberto essa oportunidade para nós discutirmos os atuais problemas do nosso Estado. Obrigado, Jorge. Nós que agradecemos, professor Tiago. E agradeço também a todos os espectadores que virem esse programa.